Bom, a Guerra Civil Espanhola, em realidade, ela nada mais é do que a expressão de um gravíssimo conflito que ocorreu na Espanha entre 1936 e 1939, mas é fruto de um processo muito mais longo, né? Um processo muito mais dramático e que não envolve só um conflito interno no sentido de uma guerra civil clássica, né? Porque também envolve um processo revolucionário que surge na radicalização inicial desse processo e que vai colocar como possibilidade concreta uma expectativa revolucionária, né? Uma expectativa de mudar a sociedade, de transformar a sociedade a partir dos principais protagonistas. Essa Espanha da década de 30, uma Espanha empobrecida, a população ela evidentemente ela é empobrecida, o país não é tão empobrecido assim, mas é uma Espanha decadente depois de ter sido uma grande potência no século XV, século XVI, um processo de decadência muito persistente até praticamente o século XX, e particularmente a noção de que a Espanha deixou de ser uma potência importante, inclusive até no âmbito europeu. A Espanha praticamente durante todo o século XIX perde as suas últimas colônias na América Latina, ela é derrotada militarmente nos processos de emancipação da região e finalmente em 1898, né, a Espanha acaba sendo derrotada pelos Estados Unidos na última grande guerra, né, digamos, onde ela ainda está envolvida em território americano, na chamada Guerra Hispano-Americana, onde ela perde Cuba, Porto Rico e já também dentro do contexto desse conflito perde também as Filipinas para os Estados Unidos, ou seja, perde o que lhe restava de presença na América Latina e perde também uma das suas bases ainda mais importantes em termos coloniais, que eram as Filipinas, que era uma espécie de porta de entrada ainda da Espanha com a Ásia. A República Espanhola, então, ela inicia em 31, né, nós vamos ter um plebiscito que vai... Aliás, nós vamos ter uma eleição onde os candidatos monarquistas são amplamente derrotados. É uma eleição parlamentar, vencem os candidatos republicanos e com isso nós vamos ter uma espécie de explosão de alegria nas ruas que vai praticamente obrigar o rei Afonso XIII, já num desgaste político muito grande, interno, mas também externo. No final das contas, estamos em 29, 30, 31, crise de 29 também bate na Espanha e o rei, diante de uma situação de ver a sua proposta totalmente rejeitada, o rei acaba renunciando, abandona o país, vai para o exílio e a Espanha a partir daí se organiza dentro de uma lógica republicana. Então, junto com a CNT e junto com os anarquistas, nós temos também um pequeno grupo marxista, né, que alguns até em algum momento associam com o trotskismo, que é o Partido Obreiro de Unificação Marxista, o POUM. Né? O POUM, em realidade, ele é bastante forte na Catalunha também, porém muito inferior em termos de poder da força que tem a CNT. E o POUM, entretanto, vai ter sempre uma vinculação muito próxima aos anarquistas, sobretudo durante o período mais duro inicial da Guerra Civil, né, mostrando claramente uma posição contraditória em relação à posição vigente na Frente Popular, que é a maneira como os republicanos vão se organizar a partir de 36.
Vermelho, em realidade, é um biênio de grandes transformações, não revolucionárias, mas são transformações importantes numa Espanha tão atrasada, tão arcaica e tão explorada como até então tinha sido. O Biênio Vermelho vem marcado por um processo muito importante de reforma agrária, um processo muito grande de laicização do ensino, a tentativa de descontaminar as forças armadas do controle que, de certa maneira, tinham as oligarquias, e, por outro lado, o início do reconhecimento dos regionalismos com o reconhecimento dos idiomas e da cultura até então censurada em relação aos catalães e aos bascos em primeiríssimo lugar. Tá? Junto com isso, uma série de medidas importantes quanto ao reconhecimento de direitos às mulheres, né? E, sobretudo, né, a diminuição do peso da Igreja em toda a sociedade espanhola, a separação da Igreja do Estado, inegavelmente a tentativa de retirar a Igreja do ensino, né, da educação, era um monopólio que eles tinham, e então esse é o início, digamos, dessa Espanha republicana, onde também há expectativas de melhorias materiais, de condições salariais que na prática não vão se configurar. Victoria é eleita deputada. Sua popularidade vem da reforma dos cárceres. Quando iniciou esta reforma, seus inimigos, numerosos, a acusavam de entregar a Espanha, inerme, nas mãos dos delinquentes. Mas Victoria, que tinha trabalhado nas prisões e não conhecia a dor humana só de ouvir falar, levou seu programa adiante. O resultado eleitoral, então, em fevereiro de 1936, a Frente Popular vence as eleições, né? Não é ela chega praticamente a 50% dos votos, mas praticamente a direita com o centro do país tem quase 47%. Então, muito dividido, mas a Frente Popular vence as eleições e a partir daqui nós temos, digamos, a tentativa, de novo, de encaminhar o país entre um projeto de centro-esquerda, de novo, marcado pelo caráter reformista. Esse golpe, em realidade, ele vem antecedido por uma série de atentados políticos da direita contra lideranças populares e contra alguns parlamentares da Frente Popular, mas também pela resposta desses grupos contra lideranças da direita, né? E, finalmente, então, no dia 18 de julho de 1936, ocorre o início desse golpe, um golpe que deveria ser resolvido em poucas horas ou em poucos dias, e que, entretanto, terá um desfecho completamente diferenciado. Importante dizer que provavelmente entre 85% a 95% das Forças Armadas Espanholas foram golpistas, né? E isso é fundamental porque em realidade são os profissionais da guerra, são aqueles que tinham o controle do armamento, e isso dá uma vantagem fundamental a esses golpistas, ou seja, o exército, um exército golpista, como é que a Frente Popular, como é que a República Espanhola vai se defender? Essa é a grande questão, né? E aqui então nós entramos naquilo que são as grandes jornadas de resistência dos primeiros dias, onde nós vamos ver esses protagonismos fundamentais. Esse golpe, onde é que ele é vitorioso de cara? Bom, ele é vitorioso de cara na colônia espanhola do Marrocos, onde está o exército mais qualificado para um movimento como esse, né?
onde a disciplina e a hierarquia funciona muito bem. Esse golpe vai ter sucesso em cima das cidades ou nas cidades das regiões mais pobres da Espanha, né? Onde os trabalhadores são pouco organizados ou pouco articulados. Então, praticamente todo o sul da Espanha, rapidamente nós vamos ter a vitória, desde os quartéis, desde a caserna, né? Esses militares insurretos imediatamente vão ter o controle dos setores chaves da cidade, do mundo urbano. E a gente tem também uma espécie de geografia espanhola que acompanha a fronteira com Portugal, já que Portugal é uma ditadura também já desde quase 10 anos antes. Então Portugal é um lugar onde os espanhóis golpistas conspiram abertamente. Então toda a fronteira da Espanha com Portugal rapidamente também ela é controlada pelos golpistas. Bebel Garcia morre fuzilado. Bebel usa a esquerda para jogar e para pensar. No estádio, veste a camiseta do Depor. Na saída do estádio, veste a camiseta da Juventude Socialista. 11 dias depois do golpe de Franco, quando acaba de fazer 22 anos, enfrenta o pelotão de fuzilamento. Um momento, ordena. E os soldados, galegos como ele, boleiros como ele, obedecem. Então Bebel desabotou a braguilha lentamente, botão por botão, e cara a cara com o pelotão, lança uma longa mijada. Depois, abotou a bragueta. Agora sim. E o que vai acabar acontecendo, particularmente em Barcelona, que os trabalhadores, em algum momento, os trabalhadores, eles recebem a orientação das suas lideranças e eles começam a atacar as pequenas delegacias, né, os pequenos quartéis, começam as lojas de armas, né, eles começam a se armar com o que é possível e, em algum momento, fazendo convocações massivas, né, das suas colunas, que vão confluindo da periferia da cidade para o centro e, particularmente, para a zona onde estão os grandes quartéis, essas colunas começam então a cercar os quartéis, isolam os quartéis do conjunto da cidade e em questão de poucas horas eles começam a cercar, atacam os quartéis, evidentemente que vão pagar um preço altíssimo, né, por arrombar essas grandes portas que eram protegidas por metralhadores, por gente muito armada, pagam um preço muito alto em vidas humanas, mas finalmente eles ocupam esses quartéis, eles fuzilam boa parte desses golpistas, se apropriam das armas e imediatamente com essas armas eles passam a atacar outras unidades militares que ainda se mantêm ou então que estão mais afastadas dos grandes centros urbanos. Então é um processo de espiral. Tomados os grandes quartéis de Barcelona, imediatamente, espontaneamente, mas organizados pelos sindicatos e pelas suas lideranças, as colunas dos trabalhadores começam a avançar para outras cidades num processo permanente, digamos assim, de reocupação daquele espaço e de cercamento e rendição dos golpistas, né? As grandes cidades imediatamente são transformadas em cidades onde se espalham as barricadas, essa ideia das barricadas, onde se faz a revolução nas ruas das cidades, né? Barricadas das quais vão participar pessoas vinculadas ou desvinculadas de qualquer organização, velhos, homens, mulheres, crianças, enfim, é um ato muito espontâneo, digamos, de ação popular. Rosário Sanches marcha para a frente de batalha. Ela está na aula de corte e costura quando uns milicianos chegam para buscar voluntários. Joga no chão as costuras e de um salto sobe no caminhão, com seus 17 anos recém-feitos. Na frente de batalha, vira dinamiteira e numa batalha perde a mão. No final da guerra, seus vizinhos de aldeia fazem o favor de denunciá-la às autoridades, que a condenam à morte. Espera o fuzilamento a cada amanhecer. Passa o tempo e não é fuzilada. Anos depois,
quando sai da prisão, vende cigarros de contrabando em Madrid, nos arredores da Praça da Deusa Cibeles.